Boa tarde a todos. Vamos iniciar a videoconferência do 2P22 da loja Seller. Estão presentes aqui comigo o Fábio Fátio, CEO, e o Daniel Santos, CFO. Antes de passar a palavra a eles, gostaria de fazer alguns avisos. Esta videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A apresentação será projetada apenas em português, portanto, para quem está acompanhando em inglês, a apresentação foi disponibilizada por chat aqui na plataforma e também pode ser acessada no site de RI. Questionamentos de jornalistas poderão ser direcionados à nossa assessoria de imprensa no telefone 11 3165 9586. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas, com base em informações atualmente disponíveis e não são garantias de desempenho, envolvendo riscos e incertezas, pois dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Sobre a sessão de Q&A, as perguntas poderão ser realizadas através de áudio, pelo botão Raise Hand da plataforma do Zoom, ou por chat, através do botão Q&A. Ao final da apresentação, darei mais orientações sobre essa dinâmica. Vamos iniciar a apresentação. Passo a palavra ao Daniel. Obrigado, Carol. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Um pouco sobre a receita líquida de varejo desse segundo trimestre, né? O segundo trimestre apresentou um crescimento robusto das vendas do varejo, né? Versus o segundo trimestre de 2021, 40,6% de crescimento, e versus o segundo trimestre de 2019, 57,3%. O desempenho de vendas foi aproximadamente 55% superior ao mercado nos meses de abril e maio, conforme os dados do PMC do IBGE. E o que demonstra, uma vez mais, ganhos consistentes de participação de mercado. Apesar do fluxo de loja, né, das lojas físicas, seguir em níveis inferiores ao patamares pré-pandemia, tivemos pela primeira vez desde o término da pandemia ganho de volume. Tivemos aí tickets e peças crescendo em torno de 10% versus o mesmo período de 2019. Entrando um pouco nos grandes fatores aí que contribuíram para esse forte desempenho de vendas no segundo trimestre. Primeiramente, a moda e a execução, né? A moda que a Renner produz, a moda que a Renner distribui nas lojas, né? A assertividade da coleção outono inverno, uma boa composição dos estoques, qualidade e também o volume. Os eventos, o Dia das Mães, Namorados, São João, tudo isso amplificado pela consolidação de diversas iniciativas Omni que aconteceram ao longo desses últimos meses, né? Investimentos em tecnologia, dados, né? E execução Omni na loja física e digital. O segundo ponto a ter em consideração é a antecipação do inverno, né? O inverno começou mais cedo, né? E ele foi mais intenso também em diversas regiões do Brasil, que gerou maior fluxo nas lojas e um aumento de volume das peças de inverno, principalmente em abril e maio.
Esse inverno também foi o primeiro inverno pós-pandemia. Logo, acreditamos que houve uma certa compra de reposição, né? Havia uma demanda de roupas de inverno reprimida que, de certa forma, impactou esse segundo trimestre, né? Mesmo com bom estoque de inverno, chegamos aí no mês de junho a ter falta de alguns itens de inverno, né? Essa antecipação de inverno gerou uma certa acomodação de volume de vendas no final de junho e na primeira quinzena de julho, né? E a gente acreditamos que a gente tem antecipado em torno de 5% do volume do terceiro trimestre para o segundo trimestre, né? Destaque para a performance do vestuário, né? Quando somamos Yukon e Renner e a parcela de vestuário, com uma alta de 45% versus 2021 e de 60% versus 2019. Destaque também para o desempenho da marca jovem, a Yukon, que mais uma vez atingiu um crescimento de mais de 100% versus 2019, né? Crescemos 67% versus 2021 e 113% versus 2019. A Camicado seguiu apresentando crescimento versus 2019, 11%, mais uma queda versus 2021 de 13,6%. Essa queda é fruto de uma forte base de comparação do segundo trimestre de 2021, né? Um efeito reverso ao que a gente viu de vestuário e acessórios, né? Com relação ao impacto da pandemia, e também efeito da transição de estoque que hoje está sendo realizado, né? A Camicado também foi impactado por todas as dificuldades de abastecimento, dada a proporção de itens importados. Essa renovação de estoque que está em andamento acreditamos que de uma forma gradual, vai possibilitar uma recuperação das vendas ao longo dos próximos meses, especialmente no quarto trimestre. Com relação ao nosso business digital, né? Crescimento relevante do GMV do trimestre, uma alta de 27,3% versus 2021 e 387% versus 2019. A penetração foi de 13% no segundo trimestre, então a representatividade do canal digital no total das vendas ele caiu, foi uma redução versus os trimestres anteriores, e é basicamente resultado da volta dos clientes para as lojas físicas, né? O fruto do fim das restrições, a gente observou uma aceleração das vendas em loja, né? Agora, mesmo com essa aceleração das vendas em loja, a gente segue tendo um bom crescimento no nossa loja digital. A estratégia Omni se mostrou uma vez mais eficaz com os clientes, né? Que puderam escolher qual canal é mais conveniente na sua jornada de compras, né? Dentro do mundo digital, a gente segue encantando o cliente na jornada digital. Conseguimos melhorando o nível de serviço, que é o tempo de entrega, e conseguimos até mesmo trabalhar e melhorar a experiência do cliente no site, no app. O Fábio vai trazer alguns exemplos nos próximos slides, onde a gente vai comentar um pouco o que foi feito de diferente para melhorar a experiência do cliente no site, no app. Destaque para a performance do Marketplace, né? O que a gente chama do 3P, que foi nomeado agora Alameda Renner, né? Que segue complementando o sortimento digital, seja no sentido de categorias ou até mesmo de faixas de preço, favorecendo a venda cruzada e fortalecendo o ecossistema Renner. Essa plataforma conta atualmente com 330 sellers na Camicado, 310 sellers da Renner, e combinado já representam 7,5% do GMV digital. Todos os novos canais de venda digitais somados, né, incluindo o Marketplace, Favoritos Renner, B2B e o WhatsApp, já representam hoje 25% do GMV digital, né? A Renner se manteve uma vez mais líder absoluta no Monthly Active Users, MAU, entre os players de moda nacional, e pelo segundo trimestre consecutivo, a Renner foi a marca que mais cresceu no Instagram, em relação às suas principais concorrências. Há 18 meses consecutivos, a Renner segue como top of mind no varejo de moda no mundo online. E ser top of mind de moda no digital é reconhecimento de todos os investimentos que a Renner tem feito na construção do ecossistema Omni, né? Ser referência de moda na loja física, algo que a Renner já faz um bom tempo, e agora continuamente ser referência de moda no mundo digital. Margem bruta. A margem bruta do segundo trimestre ela foi 1,1% superior ao segundo trimestre de 2021 e 0,3% abaixo da margem de 2019, muito próximo à margem pré-pandemia, né? A performance da margem bruta continua a refletir ganhos de eficiência, principalmente na redução das remarcações, que atingiram o menor nível nos últimos 10 anos, que, combinado com o repasse dos efeitos da inflação e do câmbio, né, favorecer a recuperação da margem bruta do varejo.
a antecipação e intensidade do inverno também ajudaram a margem do T2. Conseguimos vender a coleção do inverno praticamente a preço cheio. Quanto ao nível de remarcações, além da boa aceitação das coleções, vale destacar todo o avanço, né, dos investimentos de tecnologia, de ferramentas de dados e analytics que foram feitos ao longo desses últimos anos, seja no processo de abastecimento de produtos em loja, seja no motor de remarcação, além da integração dos estoques entre as plataformas física e digital, on e off, que combinados ajudam a ter uma melhor assertividade na distribuição dos estoques e também na precificação dos produtos. O desafio de manter a margem em nível saudável continua no segundo semestre, dado o ambiente econômico, né? Mas temos confiança que a assertividade da coleção, menores níveis de remarcação, vai nos permitir ainda manter essa equação de margem bruta bem próxima dos níveis de 2019. Com relação às nossas despesas operacionais, o SG&A, né, e apenas relembrando, né, que esse quadro aqui, ele mostra o SG&A pós-IFRS, significa que a gente exclui as despesas fixas de aluguel, né? O que a gente observa nesse trimestre é uma forte diluição do SG&A, como percentual da receita líquida, em razão principalmente dessa alavancagem operacional, quer dizer, esse maior volume de vendas, também por ganhos de eficiência da operação Omni, né, e a maior participação da loja física, que mais do que compensar os efeitos inflacionários acumulados ao longo desde 2019 e também os investimentos em nosso ecossistema. Seguimos trabalhando em melhorar essa equação, seja pelos ganhos de eficiência no digital e nas lojas físicas, ou também pela retomada de volume. O segundo semestre vai operar e vai seguir em patamares mais elevados do que o segundo trimestre, mas em proporções menores do que o do ano passado, né? Alguns highlights, alguns pontos que eu acho que é interessante sobre essa equação do segundo trimestre. O primeiro bloco, que chamamos aí de BAL, de Business as Usual, ele apresenta uma leve redução versus 2019. Isso aqui é fruto do, de novo, forte crescimento da operação em lojas, 50% versus 2019, que compensaram essas pressões inflacionárias e até mesmo as despesas pré-operativas e de início de ramp-up do nosso novo CD, que é o CD de Cabriúva, que já está em operação com a Camicado. A Camicado já teve o estoque totalmente transferido do CD antigo para o novo CD, né? E ele já está sendo preparado para a transferência de Renner e Yukon, que vai se iniciar ao longo do quarto trimestre. O segundo bloco, que representa a nossa operação digital, o efeito da operação digital, ele apresenta um ligeiro aumento, né? Ele é resultado, logicamente, do ganho de escala de todo o ecossistema e também a menor participação do digital no total do GMV, né? E também conta ainda com contínuo ganho de eficiência nos custos variáveis do canal digital, seja na parte logística, seja na parte do marketing de performance, né? Terceiro bloco refere essas despesas adicionais relacionadas a todas as iniciativas de construção e ganho de eficiência de nosso ecossistema. Os times de TI, dados, estratégia, novos negócios, tribo de conteúdo, tribo Omni, tribo Marketplace, todo o time que está trabalhando na construção desse ecossistema, né? Apesar essa grande queda que a gente vê como percentual versus 2019 é basicamente pelo efeito de escala de negócio, os investimentos se mantêm nos mesmos níveis de T1, né? E vão continuar a suportar a nossa estratégia de trabalhar e manter esse ecossistema ainda mais forte. Com relação à Realize, né? Primeiramente, seguimos com um forte crescimento da carteira, né? Isso é resultado da expansão da base de clientes e também a migração dos clientes do cartão Private Label para o cartão Co-Branded, né? O cartão Co-Branded com uma maior principalidade, né? Que mantém todos os benefícios do cartão Private Label e a praticidade do uso em todos os momentos de compra dos clientes. Isso permitiu que, logicamente, a carteira crescesse. Além disso, a nossa base de clientes também cresceu, 10% versus 2019, 20% versus 2021. Temos também a expansão de clientes, que é resultado da expansão de Realize dentro do ecossistema Renner, seja na Camicado, seja na Yukon, né? Essa estratégia de migração do Private Label para o Co-Branded, né, permitiu com que a Realize também aumentasse a diversificação da receita. Hoje, a receita de serviço representa 25% versus 16% em 2019. Seguimos aí explorando novas oportunidades de receita de serviço, que vão ser adicionadas ao longo dos próximos meses e trimestres, né? Com relação aos níveis de inadimplência, né?
a redução dos resultados que a gente observou aí nesse período de 2T, né, se deveu principalmente às maiores perdas líquidas no período, impactadas principalmente pelo crescimento do índice de inadimplência, em razão do cenário macro mais desafiador, né? Importante mencionar que essa comparação com 2021 ela fica prejudicada, dado que várias provisões foram feitas no período de 2020 e elas foram revertidas ao longo de 2021. O indicador de perdas líquidas se deteriorou em razão, basicamente, de um nível maior de atrasos da carteira, principalmente aquilo que é, né, a carteira over 90, que atingiu 15,6% da carteira e gera um maior nível de provisionamento. Diversas ações, né, foram tomadas ao longo do início, a princípio do segundo trimestre, para tentar melhorar o perfil de risco dessa carteira, seja em originação, manutenção de limites e também mesmo cobrança, né? E essas ações já sinalizam resultados na qualidade das novas safras. Quando a gente vê aí a curva de vencidos de 1 a 60 dias, a gente vê que é uma curva que está mais comportada, que já mostra uma recuperação, né, que já demonstra que essas atividades, que todas essas ações deram um bom resultado, né? Comentando um pouco mais sobre essas ações, em originação, a gente fez um balanceamento, maiores restrições de concessão de crédito do maior risco. Em manutenção de limites, a gente revisou os limites de crédito da base ativa, bloqueamos cartões inativos. Em cobrança, aumentamos a equipe de cobrança, temos aí campanhas de renegociação com condições diferenciadas para permitir que o devedor volte a renegociar a dívida e volte a ficar adimplente. E a gente teve antecipação também da regra de cobrança. A gente está acionando os devedores mais cedo do que a gente normalmente faria, né? Toda a soma do resultado do varejo mais o resultado de serviços financeiros, de produtos financeiros, o EBITDA total da operação do segundo trimestre foi 47% superior ao segundo trimestre de 2021 e 29% versus o segundo trimestre de 2019. Basicamente pela melhora do segmento de varejo, né? O EBITDA específico do varejo cresceu 62% versus 21 e 53% versus 19, que mais do que compensou o menor EBITDA de produtos financeiros. O lucro líquido seguiu a tendência do EBITDA, apresentando um aumento de 87% versus 2021 e 56% versus 2019. Fechamos o primeiro semestre com um crescimento robusto, 49% de crescimento de receita líquida versus 21, 47% versus 19. E um ganho de volume versus o período pré-pandemia. A soma do primeiro trimestre com o segundo trimestre ainda apresenta um ganho de volume de 5%. No EBITDA total pré-IFRS 16, em linha com 2019. É uma performance ligeiramente acima das nossas expectativas no primeiro semestre, principalmente devido ao forte volume de vendas que a gente teve no T2 2022. Avançamos agora ao segundo semestre, né? E eu gostaria de fazer alguns comentários com relação às expectativas que a gente tem para o segundo semestre. Vendas, né? O cenário econômico ele é mais desafiador. Acho que nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso, né? O impacto da inflação na capacidade de compra dos consumidores, né? E o fato de que esse novo semestre não vai ter o efeito de compras por demanda reprimida, né? A base de comparação de 2021 já é uma base mais normalizada, os consumidores já estavam voltando a circular, a entrar nas lojas, né? Mas a gente segue confiante quanto à nossa capacidade de oferecer coleções atrativas, diferenciadas e com uma boa equação de valor ao consumidor, né? Nossa expectativa é um crescimento do segundo semestre versus 2019 mais alinhado ao crescimento que a gente observou no T1 de 2022. Com relação ao EBITDA total, a gente reitera a expectativa de alcançar o EBITDA total pré-IFRS em linha com 2019. Um balanço diferente versus 2019, a gente tem a expectativa de um resultado do varejo superior a 2019, que vai compensar o resultado de produtos financeiros, que deverá vir um pouco abaixo do período de 2019. Uma outra observação importante, que a gente já havia comentado sobre isso na última call de resultados, que a gente traria alguma novidade, é com relação à estrutura de capital. Concluímos o programa de recompra de ações, que tinha sido comunicado em janeiro, lá pelo dia 20 de janeiro. Totalizamos a compra de 18 milhões de ações, em torno de 450 milhões de reais.
Anunciamos também a antecipação do pagamento dos juros sobre capital próprio referentes ao primeiro e segundo trimestre de 2022, que normalmente ocorreriam só em abril de 2023, e optamos por não rolar as dívidas que nós vamos ter vincentes agora no segundo semestre. Todas essas ações permitirão uma melhora na estrutura de capital, né, uma melhora no nosso ROIC, ainda mantendo uma posição de caixa líquido confortável, né, que nos dará flexibilidade e segurança para navegar esse ambiente de incerteza econômica do segundo semestre, bem como seguir com todos os nossos investimentos estratégicos, abertura de lojas e investimentos no nosso ecossistema. Passando a palavra aqui para o Fábio. Fábio. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer a participação e interesse de todos vocês. Então, como a gente viu aqui com o Daniel, a gente teve um bom primeiro semestre, né? E a gente segue com uma expectativa positiva para o ano e com foco na nossa estratégia de longo prazo. Continuamos com o nosso objetivo de ser o melhor e maior ecossistema de moda e lifestyle da América Latina, oferecendo uma jornada cada vez mais completa e relevante para os nossos clientes. E para isso, a gente segue fortalecendo a nossa cultura de encantamento e ampliando a nossa base de clientes, aumentando com isso a recorrência, o lifetime value e o stickiness. Então, a gente continua avançando em todas as frentes do nosso ecossistema, que a gente já viu algumas vezes aqui. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, nosso pilar Omni, a gente segue sendo prioridade as frentes de serviço e eficiência, né? Então, como exemplo, nesse trimestre, a participação das entregas em até 2 dias aumentou em 6 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre de 21. As entregas em até 1 dia nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro foram 19 pontos percentuais maiores do que o do segundo trimestre de 21 também. E mesmo assim, melhorando o nível de serviço e reduzindo custos, né? Então, em relação aos custos por remessa, a gente teve uma redução de cerca de 18% em relação ao mesmo período de 2021. Além disso, a gente segue com outras iniciativas, né? A gente fez a aquisição da Uelo ainda nesse segundo trimestre, e já com a integração da Uelo, a nossa logtech de logística, já começamos os primeiros pilotos em Transit Points para roteirização e gestão de última milha, para ter ainda mais eficiência no nosso processo também. Quanto ao novo CD Omni de Cabreúva, que o Daniel comentou, então a gente finalizou a transferência da internalização das operações logísticas da Camicado, né, trazendo para dentro de casa, já 100% do estoque on e off de Camicado já em Cabreúva. Foi tudo isso concluído e estamos em fase de melhoria contínua agora da operação de Camicado. Renner, Yukon e Ashua, a gente já começou as fases de testes, né? Então a gente tem testes até mais ou menos metade do 4º trimestre, quando a gente inicia gradualmente as operações no decorrer do 4º tri e principalmente ganhando volume ao longo do 1º trimestre de 2023. Como o Daniel também citou, os canais de vendas, os novos canais de vendas, né, que começaram de 2 anos para cá, principalmente, a ter maior relevância, eles seguem ganhando cada vez mais destaque, né? Então, tanto Marketplace, Favoritos, WhatsApp, né, vem ganhando bastante relevância na nossa base de vendas. A digitalização das lojas também é um ponto muito importante na nossa proposta Omni, né, e ela segue em expansão. Como um outro exemplo aqui, a gente está com os nossos caixas de autoatendimento atualmente em 47 lojas da Renner. Temos uma previsão de até o final do ano, né? Antes do final do ano já está operando em 134 lojas. Isso traz mais flexibilidade, agilidade, principalmente nos dias de maior movimento, e nas lojas onde a gente tem os caixas de autoatendimento implementados, cerca de 20% das vendas já passam por esses caixas. Sem mencionar, né, fora o caixa de autoatendimento, a gente tem outras modalidades de pagamento, como o que a gente chama de venda móvel, que é através do device dos nossos colaboradores atender o cliente em qualquer ponto da loja para fazer suas compras, e também o Pague Digital, que é através do aplicativo da Renner, no smartphone do próprio cliente, pagar suas compras, o que, além de trazer mais conveniência, agilidade, fortalece ainda mais a ampliação da base de clientes Omni através da força das lojas físicas. Então, aí a gente segue avançando com o nosso plano de expansão também das lojas físicas. Inauguramos 16 lojas nesse segundo trimestre,
7 da Renner, 8 da Yukon, uma da Ashra, sendo que 12 delas em praças novas, né? E para o ano, a previsão é a gente abrir cerca de 40 lojas, sendo que até o final do primeiro semestre a gente já inaugurou 18. Pensando em outras frentes aqui de investimento no nosso ecossistema, a gente segue evoluindo também com a nossa base de clientes ativos. Tivemos uma alta de 19% em relação ao segundo trimestre de 21 e também com maior retenção, né, 4 pontos percentuais superior ao ano anterior. O número de clientes compradores de 3 ou mais marcas do nosso ecossistema cresceu 37,5% nos últimos 12 meses. Esses clientes são muito importantes para nós porque eles têm um gasto que chega a ser 6,9 vezes maior do que os clientes compradores de uma única marca do ecossistema. Os clientes da Renner e do Yukon foram os que mais apresentaram crescimento nesse tipo de consumo, nesse hábito de consumo. A frente de conteúdo também, outra parte importante, focou na unificação dos conteúdos em todas as interações digitais com o cliente, gerando maior engajamento e tornando as nossas marcas referência de moda e lifestyle. Ao todo, produzimos e divulgamos 26 campanhas e coleções cápsulas, com destaque para as datas de eventos. E realizamos aí no período também 12 lives, 8 no Instagram, 4 nos canais digitais da Renner, todas com recordes de audiência. A estratégia de geração de conteúdo com creators das redes digitais também segue bastante consolidada e dentro do nosso mix de micro a macro influenciadores, já contamos com mais de 600 nomes no período aí. Em relação às redes sociais proprietárias da Renner, as postagens com os influenciadores e a produção de conteúdo também alavancaram os nossos resultados, aumentando o nosso tráfego do site, do app, em 42% versus o segundo TRI de 2021. Além disso, pelo segundo trimestre consecutivo, a Renner foi a marca que mais cresceu no Instagram em relação aos seus principais concorrentes, fora o que o Daniel mencionou, né, de ser top of mind na moda digital. Bom, no pilar da nossa Realize, a nossa financeira, nós também seguimos com iniciativas para maior ocupação do ecossistema, o que aumentou a base de clientes ativos da Realize em 19% em relação ao segundo trimestre de 21 e apresentou também um crescimento de 48% no total, no valor total de pagamentos, atingido cerca de 4,5 bilhões de reais. Hoje, 91% da base de clientes ativos interage digitalmente com a Realize. A gente também evoluiu na migração dos clientes que ainda recebiam fatura física, alinhado totalmente às nossas diretrizes de sustentabilidade, redução de custos, né? E com isso, praticamente 100% dos nossos clientes, para ser mais exato, 99,8% dos nossos clientes recebem a fatura de forma digital. Na frente de priorização da oferta do meu cartão, houve também um aumento de 8% no volume de emissões em relação a 2021. Atualmente, 58% da nossa base ativa é formada já por clientes do meu cartão. A conta digital também teve expansão, a gente começou pilotando em uma loja, passamos para 3 lojas, para 10 lojas, atualmente já estamos com piloto em 25 lojas, em São Paulo, na região de São Paulo, e a previsão de rollout para 100% das lojas é até o final do ano. E vamos ter também, ainda no terceiro trimestre, uma nova plataforma digital, soluções financeiras ainda mais robusta, né, ampliando o lançamento e o rollout aí da nossa conta digital, dentre outros produtos. Seguimos também com a construção do nosso ecossistema duradouro e sustentável, né? Nesse trimestre, a Renner e a Yukon lançaram as primeiras calças jeans rastreadas com blockchain, permitindo que o cliente possa acompanhar via QR Codes sobre todo o ciclo produtivo das peças, desde o cultivo do algodão até a fabricação das roupas. As metas de redução das emissões de CO2 também foram aprovadas pelo SBTi, a instituição responsável por divulgar e promover o conceito que fundamenta as metas baseadas na ciência, e continuaremos buscando a redução das emissões de gases de efeito estufa com os nossos novos compromissos públicos para o novo ciclo, que vai até 2030 também. Em abril, agora, divulgamos o nosso relatório anual de 2021, que apresentou os resultados e iniciativas da nossa companhia no último ano, e em julho vamos divulgar ao mercado
o informe sobre o Código Brasileiro, divulgamos, né, o informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa de 2022, com 98,1% de adesão ao Código Brasileiro de Governança. Bom, de forma resumida também, acho que a gente já realizou muita coisa até aqui, mas tem muito mais por vir, né? Partimos do zero, ou praticamente do zero em algumas frentes, demos um salto muito importante em 2021 e também agora no primeiro semestre de 2021, mas ainda temos um caminho longo aí para construir até o desejado em um período aí de daqui a 2 ou 3 anos. Como exemplo, né, nosso sortimento digital já aumentou em 4,5 vezes, né, e a gente vai continuar ampliando e acelerando a ampliação do nosso sortimento digital. Em CRM, a nossa base de clientes já subiu 19% e devemos mais do que dobrar o ponto de partida. O nível de serviço online, né, as entregas em até 2 dias estão em torno de 45% das entregas e vão chegar a níveis entre 70% e 80%. No Omni, a nossa base de clientes vem aumentando. Ela começou em 1%, depois passou a 6%. Hoje estamos com cerca de 19% dos nossos clientes transitando em ambos os canais e com certeza a gente vai seguir crescendo, né, a nossa base de clientes Omni. E quanto aos custos para atrair esses clientes, o CAC sobre a receita vem caindo e deve continuar caindo ainda mais ao longo dos próximos ciclos. Na Realize, a receita de serviços também já ganhou mais relevância, como o Daniel já mencionou, e vai continuar aumentando também de forma contínua. Bom, nós continuamos comprometidos, né, com o nosso propósito para nos consolidarmos como o ecossistema líder do segmento na América Latina. Estamos convictos quanto ao nosso futuro e aos investimentos que fizemos e continuamos fazendo para fortalecer o nosso ecossistema e seguimos atuando nas prioridades que temos aí para o ano. Então, é continuar investindo na evolução da nossa proposta Omni, na melhoria da orquestração da cadeia, com ganhos de agilidade, flexibilidade, no time to market dos nossos produtos, com melhoria de qualidade e coleções cada vez mais assertivas, investindo também nas nossas plataformas logística e na plataforma tecnológica, e também na Realize, ampliando o portfólio de produtos e serviços. Tudo isso com muito foco, buscando maior geração de valor, com ganhos de produtividade e eficiência nas nossas operações. A cada trimestre fica mais evidente que a gente está no caminho, né, para a gente ver novos recordes de encantamento. Tivemos, por exemplo, mais uma vez, o melhor nível de encantamento da história, né, o melhor nível de muito satisfeitos em um segundo trimestre da nossa história, o que nos sinaliza que estamos na direção correta para oferecer uma proposta de valor cada vez mais encantadora aos nossos clientes. E acreditamos também que marcas com significado e proposta de valor clara geram diferenciais competitivos e criam condições para ganhos de mercado, principalmente em momentos como esse, né, os cenários mais desafiadores e momentos de consolidação como os que a gente vive atualmente. Nos períodos macroeconômicos mais difíceis, os consumidores sempre buscam as marcas nas quais mais eles confiam. Então, estamos bastante seguros quanto ao nosso futuro, como ecossistema, potencializando ainda mais o encantamento dos nossos clientes e a geração de valor aos nossos acionistas. Bom, passo aqui a palavra para a Carol, para a gente passar para a parte de perguntas e respostas. Obrigada, Fábio. Vamos iniciar nossa sessão de Q&A. Lembrando que para fazer perguntas, vocês podem levantar a mão através do botão no Zoom ou podem encaminhá-las por escrito no botão Q&A. Recomendamos também que as perguntas sejam realizadas todas de uma única vez. Vamos iniciar pela fila de perguntas por áudio. A primeira pergunta vem do Thiago Macruz, do Itaú BBA. Oi, pessoal, boa tarde. Eu tenho 2 perguntas. Vocês mencionam que no segundo semestre a gente deve ter um crescimento mais parecido com o do Q1. Mas também tem uma série de projetos que maturam nesse segundo semestre do ano, principalmente na parte do digital. Será que é possível que a gente veja uma trajetória de diluição de SG&A parecida com a desse trimestre, mesmo com o top line um pouco mais frágil na segunda metade do ano? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é com relação à carteira de crédito. A gente viu provisionamento subindo muito sequencialmente nos últimos 3 tris, ainda assim uma compressão de índice de cobertura importante que trouxe os patamares para abaixo de 100%.
É razoável imaginar que esse índice de cobertura volte para acima de 100% ainda em 2022, significando talvez um período de um pouco mais, ainda mais provisionamento na segunda metade do ano? São minhas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Bom, obrigado pela pergunta, Macruz. Bom, com certeza, sim, para frente, né, as vendas do segundo semestre são sempre expectativas, difícil a gente afirmar, mas a gente imagina, né, um cenário mais semelhante, talvez, ao do primeiro trimestre, né, na comparação com 19, né, porque a comparação com 21 ela distorce bastante em alguns períodos, porque a gente está tirando da conta aí o efeito positivo que a gente teve no segundo TRI, né, de uma demanda reprimida, né, naquele retorno da mobilidade social aos eventos e das temperaturas mais frias bem no início, né, do trimestre, ali, abril e maio, a gente teve temperaturas frias que ajudaram bastante. Então, se a gente tira parte disso da conta, provavelmente a gente pode ter um desempenho mais parecido com o que foi o primeiro TRI em relação a 19, do ponto de vista de vendas. Com certeza, né, acho que você mencionou bem, a gente tem bastante iniciativa que está ganhando maturidade, né, o que pode nos ajudar tanto em venda quanto em produtividade, né, e pode sim nos ajudar em diluição de despesas em relação ao que foi no primeiro TRI. Agora, a gente não acredita que seja no mesmo patamar que foi o segundo TRI, né? Porque eu acho que grande parte da diluição das despesas do segundo TRI ela veio de um volume muito superior de vendas, né? Então, nessa base fica mais difícil da gente acreditar numa diluição na mesma proporção do segundo TRI, mas com certeza ganhando em eficiência na diluição em relação ao primeiro TRI. A segunda da... Macruz, falando um pouco do tema da carteira, né? Índice de cobertura e um pouco, né, as previsões que a gente fez até agora e evolução para o próximo semestre, né? Primeiro, quando a gente falar de índice de cobertura, a gente segue a metodologia do RFS, né, e FRS 9 com relação à forma como a gente calcula as provisões, né? Então, esse critério não mudou, é o mesmo já fazem vários anos, né? O que acontece é, quando a gente começa a ter um nível de inadimplência maior, principalmente quando a gente começa a ter uma inadimplência maior no over 90, a gente gera uma maior provisão, né? A cobertura da carteira, ela caminha de mãos dadas com essa lógica do IFRS 9, né? Então, quando a gente vê a cobertura, a gente vê que versus a carteira total, na verdade, a gente teve até um aumento de cobertura. Quando a gente vê versus, por exemplo, o over 90, ele tem uma queda, mas é normal, faz parte da metodologia, não tem aqui nenhuma mudança com relação à metodologia e o critério que a gente aplica, né? Logicamente que quando uma carteira nova entra, a carteira nova fica maior e você tem a representatividade do over 90 menor, a tendência é o nível de cobertura aumentar, né? Com relação ao futuro, o que a gente está projetando é uma melhora com relação à qualidade da carteira ao longo do terceiro e quarto trimestre, mais no quarto trimestre do que no terceiro trimestre, tá? Então, a gente vai ver ainda um ligeiro aumento do over 90, né? E uma recuperação depois disso ao longo do quarto trimestre. Pessoal, super claro. Muito obrigado pelas respostas. Obrigado, Macruz. Obrigado, Macruz. Nossa próxima pergunta vem de Dani Aig, da XP. Por favor, Dani. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas. A primeira é, na verdade, um pouco um follow-up na questão do Macruz em relação à dinâmica de vendas para o segundo semestre, né? Essa desaceleração, vocês comentam, obviamente, do cenário econômico mais desafiador, mas queria entender se vocês já estão sentindo isso, vendo, entendo que teve essa questão da antecipação um pouquinho desse inverno mais forte, né, em maio, mas se vocês já estão sentindo isso e se também isso pode estar vinculado a essa mudança um pouco na postura de concessão de crédito na própria Realize, né? Então, entender um pouquinho isso e também conectar com como vocês pensam em um eventual impacto da questão da PEC das bondades, né? Se isso pode, de repente, trazer um certo fôlego aí para esse segundo semestre, mesmo nesse macro um pouco mais desafiador, que até tem se mostrado um pouco até melhor do que acho que muitos esperavam, né?
E aí a minha segunda pergunta em relação à rentabilidade, aí um pouquinho mais na linha de margem bruta. Vocês comentam de ficar próxima aos níveis de 2019. Queria entender o que vocês veem como uma margem bruta talvez mais normalizada. Assim, o 2019 é o que a gente deve buscar, e também essa mesma pergunta para a EBITDA, né? Se vocês acham que aqueles patamares históricos que vocês tinham de margem EBITDA, a gente pode continuar pensando que ela seja atingida ali em torno de 2024. Essas são as minhas perguntas. Obrigada. Bom, eu começo aqui com um complemento. Eu acho que, obrigado pelas perguntas, Dani. Acho que, em relação ao segundo semestre, acho que você tocou em alguns pontos, né? É bastante difícil a gente afirmar alguma coisa, né? Até quando na resposta anterior eu falei com certeza, até retiro, com certeza a gente não tem em nada, né? É provável, né? A gente tem alguns fatores positivos, né? Como você mencionou, né? Acho que tem a questão do pacote, né, de auxílios que é positivo, né? Que tende a ajudar. Tem a própria redução da inflação, que começa a cair um pouco, que também deve pressionar menos o consumidor, né? Tem as nossas iniciativas internas ali que são positivas também, mas, por outro lado, a gente vê que teve alguns efeitos que foram bastante positivos no segundo TRI, que provavelmente, né, dificilmente a gente tem um evento como a gente teve, por exemplo, a volta da mobilidade num patamar tão grande, a demanda reprimida como teve, e a gente não tem um impacto como a gente teve tão positivo ali no inverno. Então, por isso que, fazendo as projeções, né, no líquido de tudo isso, a gente entende esse cenário como mais provável para frente, né? Mas realmente é difícil de afirmar. Acho que o que a gente tem visto, né, no julho, ali, como o Daniel mencionou, né, que parte, né, do que a gente poderia ter vendido um pouco mais ali final de julho, final de junho, começo de julho, foram vendas que a gente fez provavelmente em abril e maio, né? Então a gente tem um estoque de inverno que é o momento mais arriscado para a gente, boa parte é importado, e como a gente fez uma venda muito superior às nossas expectativas no início ali de abril e maio, acabou que a gente foi positivo isso, né, com uma venda com uma margem bruta melhor, mas faltou um pouquinho ali, né, desacelerou um pouquinho no início de julho. A gente já vê uma situação mais normalizada, eu diria, né? Então, por isso que nos leva a crer muito provavelmente que a gente deve ter algo muito próximo ao que foi o primeiro TRI, comparando com o 19, que é uma base mais estável. Com relação às restrições ali de Realize, a gente não tem sentido nenhum, a princípio, por enquanto, não temos sentido nenhum impacto mais forte nesse sentido, né? Acho que as ações que a gente tem feito são bastante pontuais ali e a gente, inclusive, tem conseguido calibrar melhor, né, até os limites para clientes, né, que têm uma situação mais saudável e tomando algumas precauções ali nas concessões nos clientes inativos e nos clientes de maior risco, né? Acho que não temos sentido nenhum efeito maior nessa restrição, não. Pelo contrário, acho que a gente tende com isso a continuar, né, com o volume aí dentro das expectativas na venda e aos poucos ir ganhando uma evolução também na Realize para frente. Acho que tem alguma questão de margem bruta e de margem EBITDA, mas se você quiser comentar então, Daniel. Exato, eu vou comentar um pouquinho de margem bruta e EBITDA histórico. A gente continua confiante de que a margem bruta do segundo semestre ela vai ser muito em linha com a margem bruta que a gente teve em 2019. Tá? E por quê? Eu acho que boa parte da inflação que já tinha que vir, ela já chegou, né? A gente tem aí até mesmo a questão de efeito de câmbio, que a gente está com praticamente o segundo semestre já coberto, e coberto levemente abaixo daquilo que a gente tinha orçado em um primeiro momento, né? Conseguimos montar essa cobertura no momento em que o dólar estava um pouco mais comportado aí no segundo trimestre, tá? Então, a gente acredita que, lógico, sempre tem uma variável, eu sempre falo com vocês, com relação ao markdown. O markdown ele é feito de um sucesso da coleção e um nível de vendas que conversa com o estoque que a gente está propondo para o período, né? A gente continua a ter sucesso nas coleções, a gente continua a ter uma boa aceitação dos produtos, a tendência é que a gente tenha menos markdown, né? E essa equação funcionando bem, produto correto, executado corretamente no ponto de venda, seja no ponto físico, seja no ponto digital,
essa equação de margem bruta tende a ficar muito próximo do nível de 2019. A gente ainda usa o nível de 2019 como referência, porque depois de 3 anos de uma inflação tão robusta, a gente acredita que é uma boa referência. Não significa que a gente vai amarrar a referência na margem bruta de 2019, não vamos pensar em ter uma outra referência. Mas no momento onde a gente teve a inflação e tudo que aconteceu ao longo desses 3 anos, é uma boa referência com relação, né, à qualidade de margem que a gente tem mantido. Com relação ao EBITDA histórico, de novo, a gente reitera um pouco do que o Fábio comentou também com relação ao comportamento do segundo trimestre, com essa equação de volume, ela logicamente trouxe uma velocidade de recuperação do EBITDA que foi pontual aqui no segundo trimestre, né? Lógico que nós vamos continuar uma recuperação gradativa do nível de EBITDA, né, do percentual da margem de EBITDA ao longo desse período, mas o segundo trimestre teve o efeito de escala, que tem o efeito volume, o efeito até mesmo inverno, querendo ou não, as roupas de inverno elas têm um ticket médio maior, então você tem mais volume, mais roupas de inverno, ticket médio maior, tudo isso ajuda e gera uma escala no segundo trimestre, que é um ponto muito, um ponto fora da curva com relação ao comportamento de todos os outros trimestres do ano, tá? Agora, o que a gente reitera, e algo que eu já tenho conversado com vocês quando a gente tem as nossas conversas, é que a gente acredita que nós vamos continuar recuperando a margem de EBITDA daqui ao longo dos próximos 2 anos e vamos chegar próximos àquela margem de EBITDA histórica, que, na verdade, quando a gente fala histórica, na verdade, é aquela margem excelente que a gente teve em 2019, não é tão histórica, né? É um pouco aquela margem que a gente atingiu, que foi muito boa, que foi celebrada naquele momento, que foi a margem EBITDA que a gente atingiu em 2019. Todos esses investimentos que a gente está fazendo vão permitir com que a gente cresça acima do mercado. Crescer acima do mercado significa conseguir escala. Além disso, vários investimentos que a gente tem feito no sentido de eficiência do nosso canal digital. Nosso canal digital, cada vez mais, poder ter um custo de operação muito próximo à loja física, né? E todos os investimentos nessa estrutura que a gente tem hoje em dia, que ajuda a gente a acelerar essa construção do ecossistema, que também fazem parte desse total de despesas que a gente sabe que tem sido grande ofensor com relação a atingir essa margem EBITDA histórica. A gente acredita que tudo isso junto vai permitir que a gente cada vez mais se aproxime dessa margem, né? E até o final de 2024, a gente acredita que a gente vai estar próximo dessa margem, né? Mas, de novo, a gente acredita que o crescimento do EBITDA nominal, né, que vai vir junto com o crescimento diferenciado do top line, é a grande alavanca de valor que a gente está buscando. Nossa próxima pergunta vem de João Soares Citi. Por favor, João. Obrigado, Carol. Boa tarde, pessoal. Vocês deram 2 indicativos interessantes, né? Vocês falaram da vendas do segundo semestre e continuam reforçando o EBITDA no mesmo patamar de 2019. Eu queria ver um pouco, assim, como que vocês, em relação ao SG&A, né? Se existem oportunidades aqui de eficiência, olhando na parte do varejo, né? Imaginando que a inadimplência, né? A gente está vendo aí um discurso bem conservador dos bancos, né? Então ainda parece que o cenário de inadimplência é bem desafiador aí no segundo semestre, né? Então, assumindo que esse cenário de inadimplência continue complicado, provisões continuem bem altas, né? Se vocês têm capacidade de offsetar aumentos adicionais de provisão via cortes de SG&A. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação, né? A gente também acho que existe pessoas um pouco mais otimistas aqui que já acham que existe uma visibilidade melhor, né, passando esse cenário um pouco conturbado de inflação, juros, se existe alguma apetite da companhia de talvez fazer investimentos um pouco mais, né, agressivos aqui, algum investimento inorgânico, né, pensando aqui na alocação de capital conforme o cenário melhora, né? Obrigado, pessoal. Bom, obrigado pela pergunta, João. Eu começo aqui, acho que o Daniel me complementa também, mas acho que, como o Daniel mencionou, né, acho que na parte da inadimplência, né, a gente fez algumas ações para mitigar, né, a perda, né, e conseguir navegar bem. Isso, com certeza, traz um resultado para a Realize em si um pouco menor do que a gente tinha de expectativa,
mas, por outro lado, a gente tem performado um pouco acima da expectativa no varejo, né? Então, como o Daniel falou, a gente tem uma projeção aí nas nossas expectativas de atingir o mesmo EBITDA que a gente tinha se programado, né? Compensando parte dessa perda ali da Realize, né? Compensando, na verdade, a perda da Realize com um desempenho melhor em varejo, né? Então, se é no SG&A de varejo ou do total que se refere, sim, né? A gente imagina que no consolidado, no todo, sim, a gente consiga fazer essa compensação, né? E aos poucos Realize também ir ganhando performance ao longo do ano. Com relação, não sei se quer complementar alguma coisa nessa parte? Está perfeito, não? Está perfeito. E com relação à parte de possíveis movimentos de aquisição, acho que a gente não tem nada relevante em vista, né? A gente continua o mesmo foco de sempre, de continuar expandindo o nosso ecossistema nas nossas prioridades, nas iniciativas estratégicas que a gente tem já em desenvolvimento. Muitas delas, a grande maioria internamente, então estamos usando os nossos recursos internamente e também ampliando através de parcerias, né? E as aquisições que a gente fez até então, as 2 aquisições que a gente fez, mas nada relevante em vista. Não sei, Daniel, quer talvez aqui acho que vale a pena complementar, né, João? A gente tem uma oportunidade ainda grande de crescimento orgânico, né? A gente já abriu 20 lojas esse ano, até agora vamos abrir 40 lojas, e dessas 20 lojas, por exemplo, a gente tem aí umas 8 ou 9 que são, né, ou lojas Renner em municípios onde a loja Renner não estava presente, ou a expansão da Youcom, né? E a gente ainda tem muitas oportunidades pela frente. Então, ao mesmo tempo que a gente, logicamente, continua olhando oportunidades, e aí o Fábio comentou, por exemplo, a Uelo, que foi uma aquisição que a gente fez, a gente tem uma preocupação de focar, né, ou de ter como uma prioridade como é que a gente reforça o nosso ecossistema e acelera a nossa construção do ecossistema. Então, se existe uma prioridade hoje para a equipe de novos negócios e M&A da Renner, é nesse aspecto. E a gente continua olhando as oportunidades, mas a gente ainda tem bastante coisa para fazer da parte orgânica, estamos retomando aí as aberturas de lojas e a ideia é continuar e acelerar as aberturas de lojas nos próximos anos, que é uma oportunidade orgânica que ainda existe. Ainda existem vários municípios onde a gente ainda tem oportunidade de abertura de uma loja Renner e temos a expansão da Youcom, que já está claro pelos resultados, que é um modelo que já tem, né, que já de certa maneira tem demonstrado sucesso. Nossa Perfeito, próxima pessoal. pergunta. Obrigado, João. Obrigada, Ju. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Casimiro, HSBC. Por favor, Felipe. Muito obrigado, Carol. Bom dia a todos. A minha primeira pergunta, assim, são 2 perguntas bem pontuais, né? Sobre o custo logístico, né? Interessante ver essa queda, mesmo sobre esse ambiente bem desafiador de inflação, né? Essa queda de 18%, com melhora de serviço, melhora do tempo de entrega. Então, se puder passar um pouco mais de cor sobre os principais fatores e iniciativas que levaram a essa queda, já tem algo de Uelo ajudando a maior eficiência ou não? E a segunda seria sobre produtos financeiros, sobre o tema de parcerias que vocês comentam no release, né, Panvel. Quais são os planos e reais possibilidades de expansão da Realize para outros varejistas? E isso deveria contribuir com maior participação de serviços também? Quais são os drivers também para a expansão de serviços? Obrigado. Comentando um pouco de custo logístico, né? E aí, Felipe, um pouco, acho que algumas vezes eu comentei em algumas reuniões que a gente teve com vários investidores, quando a Renner começou, né? Quando começou a pandemia e teve a aceleração do digital, a Renner não estava 100% preparada para aquela aceleração. Então, tudo que foi feito de uma forma rápida para poder atender o consumidor. Então, a gente gerou uma série de ineficiências, né? Desde coisas simples, como numa determinada rota específica, a gente tinha um só operador, e que era o único que tinha disponível, a gente começou porque a gente tinha que atender uma demanda, as lojas estavam fechadas, né? Até mesmo a questão de gestão de estoque. Então, daquele momento, quando a gente começou em 2021 até agora, teve uma série de ações que foram tomadas no sentido de otimizar
essa cadeia logística, trazendo novos players. Foram feitos biddings em algumas rotas, onde tinha um, começou a ter 2, 3, começou a se trabalhar melhor a roteirização, o posicionamento dos estoques. Então, uma série de coisas foram feitas otimizando essa estrutura logística, né? A Uello ainda não tem nenhuma contribuição aqui nesse ganho de performance. A Uello, junto com aqui a gente já comentou, tem grandes alavancas para a melhora de logística dentro do mundo digital. Uma delas é quando o nosso CD estiver pronto e 100% operante, que vai ser no início do próximo ano, a gente vai ter, além da Camicado, a Renner, o Com e a Ashua, todas dentro do próprio CD, que a gente já tem um ganho logístico e um ganho que é mais substancial para o digital. A gente até falou de 3 pontos percentuais de ganho de margem, né? Porque a gente traz o digital para dentro do CD e a gente tem um ganho de escala. E depois, até mesmo a estratégia de transit point, quando a gente começa a ter os produtos digitais, do digital e do físico, utilizando o mesmo caminhão. Isso significa, né, ganhando um pouco de escala conjunta, né, que vai permitir novos ganhos aí no ano de 2020 e 2023. Tá? Então, isso aí é um pouco a história do custo logístico. Né? Com relação a produtos financeiros... Eu diria que a gente começou uma primeira parceria, né, Felipe, com a Panvel ali. Acho que tem alguns varejistas sempre nos procuram para que a gente possa ser a financeira deles, né? Assim como a gente tem a Realize, a financeira aqui de todas as nossas empresas de varejo. Alguns varejistas sempre nos questionam por que não operar para eles, né? Porque a gente conhece varejo, né? Opera o cartão numa varejista desde 1973, né? A Realize tem 5 anos, mas a nossa operação de crédito direto ao consumidor tem 49 anos, né? Então a gente tem um bom conhecimento do tema, mas a gente nunca operou para fora, né? A gente sempre operou na Renner, basicamente, mais recentemente, olhando mais o nosso ecossistema, Camicado e o Com, que já vem também ganhando uma relevância maior, produtos mais recentemente também para os nossos fornecedores, para os sellers, né? Acho que a gente vem ampliando dentro do nosso ecossistema e como existem alguns players ali que nos perguntam e questionam, a gente também nos fez o questionamento que realmente tendo esse conhecimento de varejo, em alguns tipos de varejo, né, que fazem sentido e que são adjacentes ao nosso, mas que podem ter uma boa sinergia, tanto a gente para o próprio varejista, né, trazendo conhecimento e sendo a financeira deles, quanto para a própria Realize também, né, trazendo uma escala e uma ampliação de clientes maior, ter uma relação benéfica para ambos, né, para a Panvel, no caso, e para a gente. Né? Então, é uma primeira parceria que a gente faz, a gente está aprendendo, é a primeira vez que a gente faz isso, a intenção é que seja crescente, que seja positivo para a Panvel, que a gente consiga operar bem, né, para a Panvel, gerando valor para os clientes e acionistas da Panvel, e também gerando mais valor para a Realize. A intenção, né, é que isso possa ser mais uma alavanca de crescimento, né, mas de uma forma gradual, né, e com bastante foco no que a gente conhece. Mas é o nosso primeiro movimento, a gente ainda precisa, né, tá começando agora, é bastante recente, para depois a gente aprender a avaliar e poder ir crescendo com calma nisso. Certo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Vinícius Strano, do UBS. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Vocês poderiam comentar um pouco sobre como tem sido a performance das suas aberturas aqui mais recentes e que tipo de retorno marginal a gente pode esperar aqui para frente? E também, só se vocês puderem dar um pouco de detalhes sobre essas novas cidades, como que é a competição aqui, e se eu puder pegar um pouco uma atualização do que vocês veem de potencial de abertura de lojas da bandeira Renner aqui, tanto em loja de rua como em shoppings também. Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que, primeiro, né, o desempenho das lojas novas tem sido excelente, tem sido muito bom. Né? Então, até por isso o Daniel também falou da gente ter um bom foco de investimento nisso. A gente, durante a pandemia, ali nos primeiros momentos, a gente até teve uma redução da abertura de lojas para se concentrar
né, nas iniciativas digitais e a gente tem tido uma boa performance, tem alavancado, né? Então já abrimos 18 no primeiro semestre, até agora 20, abrimos uma hoje, né? No município do interior aqui do Rio Grande do Sul também, e uma ontem de Camicado também em Santa Catarina. Então, a grande maioria das lojas tem sido em novas cidades, novas praças, né? O que é bastante positivo também. Mesmo lojas em regiões de grandes cidades não atendidas, são bastante positivas, e lojas em novas cidades também bastante positivas. Acho que a concorrência nessas cidades tem sido menor, né? Como a gente tem dito, cada nova cidade, nova localidade aí que a gente abre tem aumentado, em média, 20 pontos percentuais ou mais a venda do online para aquelas praças, né? Então, tem sido bastante positivo e tem nos proporcionado, né, também alguns movimentos pontuais, né, como não só abrir, né, mas uma melhoria de portfólio, né? Lógico que a gente, no líquido, abre muito mais lojas, mas recentemente, por exemplo, a gente fez um fechamento de uma loja de rua na Avenida Ibirapuera, em São Paulo, e ampliamos a nossa loja do Shopping Ibirapuera, né? Então, não é uma loja a mais, na verdade é uma loja a menos, mas na verdade vai gerar mais valor a um custo menor, né? A gente consegue ter uma absorção em algumas questões também. Então, a gente está olhando bastante a questão das lojas físicas, que tem um bom potencial aí de tanto ganho de eficiência quanto de ampliação das lojas, né? Com relação ao número para os próximos anos, a gente, para esse ano, né, a gente está falando em torno de 40 lojas, somando todas as marcas, né, Renner, Yukon, Camicado e Acho, e muito provavelmente para os próximos anos, a gente ainda tem que afinar alguns números aqui, mas a gente deveria poder ter um número maior, né, um número crescente ali. Então, tem projetos de shopping de rua, principalmente cidades menores, acaba sendo um número maior de projetos de rua e tem um timing um pouquinho mais longo, né? Por isso que a gente está tentando acelerar esse número aí, mas a intenção é que ele seja maior do que ele foi aí, né? Do que vai ser nesse ano. Nossa próxima pergunta vem de Rubem Couto, Santander. Por favor, Rubem. Boa tarde, pessoal. Uma dúvida rápida, né? Quando vocês comentam sobre essa performance no segundo semestre mais parecida com a do primeiro TRI, excluindo aquele impacto do Ômicron, certo? Queria confirmar isso. E a segunda é ainda nesse ponto de expansão sobre as lojas de rua que vocês têm aberto. O Fábio, o que vocês estão esperando para acontecer aquela decisão de agora vai ter muito mais loja de rua do que loja de shopping? Existe um timing para quando a gente poderia começar a esperar esse aumento de participação de novas lojas dentro de rua? E também pegando essas aberturas de rua do ano passado, que acho que foram 5, mas tem um ano mais ou menos em que foram abertas, queria entender se de fato foram em regiões bem menores, com um modelo bem diferente que vocês já têm descrito, e quais foram as impressões iniciais até aqui, se tem coisa funcionando, coisa não funcionando, enfim, alguns ajustes que vocês aprenderam até então. Obrigado. Vou comentar da primeira. Rubem, obrigado. A primeira, você acertou. Lembra que quando a gente falou do resultado de T1, a gente falava de, olha, e aí sempre falando de uma referência versus 2019, porque a referência versus 2021 ainda é uma referência que é um pouco poluída pelo fato da gente ter tido a segunda onda de Covid ali em 2021, a gente fala de 35% a 40%, tá? Então, essa referência é 35% a 40% versus 2019. Então, essa é a referência que a gente tem como base para o crescimento, da expectativa de crescimento para o segundo semestre. Bom, e com relação à expansão, né, acho que as lojas de rua, em geral, elas estão concentradas em cidades médias e menores, né, onde normalmente não tem um shopping center. Não quer dizer que a gente não tenha mais lojas em shoppings, a gente tem pontualmente, né, lojas em shoppings também, né, poucos shoppings novos, alguns shoppings existentes, e lojas de rua em cidades médias e menores que vem performando muito bem. A gente tem tido todas as últimas inaugurações e tivemos algumas esse ano. Posso me lembrar aqui de cabeça, grande parte
mais recente aqui, a gente teve Ijuí, Assis, Santa Rosa hoje, tem várias praças ali que todas elas com uma performance muito, na Sapucaia, aqui perto também, todas elas com performance bastante positiva. Né? Não quer dizer que a gente vai ter mais lojas de rua do que de shoppings, né? A maioria das nossas lojas vai continuar o portfólio sendo maior em shopping centers, até porque a diferença é bastante grande. Mas a tendência, né, atual para 23, por exemplo, a gente ter talvez 60% das lojas inaugurando em rua e 40% em shopping para as inaugurações de 23, por exemplo, né? Mas isso faz pouca diferença no parque total, né? Sim. Perfeito, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, JP Morgan. Por favor, Joseph. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho ainda essa parte de crescimento. Então, o Fábio acabou de mencionar 60% loja de rua. Eu queria explorar aqui também como é que vocês estão vendo a iniciativa da Guide Shop, que é um negócio relativamente recente e pode dar uma baita capilaridade até na estratégia Omni. O segundo ponto aqui, a gente fala muito de Renner, né? As marcas acabam ficando em segundo plano, mas aí o Con tá indo super bem. Mas minha pergunta vai um pouco na Camicado, como é que vocês estão vendo a evolução e a normalização da demanda aqui, né? Até quando a gente olha a penetração de e-commerce já está em 25%, então até entender se faz sentido a gente continuar ou até acelerar um pouquinho mais essa expansão para acelerar o e-commerce da companhia. E por último, na frente de custos, vocês têm falado que a margem bruta no segundo semestre deve rodar já em níveis muito próximos de 2019. Eu queria entender se quando você fala disso, a gente tem algum upside vindo dessa queda recente do algodão, né? Então, se a gente olha, tem uma queda recente de algodão, talvez não dê para impactar ainda essas coleções que estão agora no segundo semestre, mas se isso já pode ser um vento mais a favor para o primeiro semestre do ano que vem. Obrigado. Obrigado, Joseph. Bom, com relação à Guide, né, você perguntou do modelo, ainda é bem recente para a gente. A gente abriu uma loja no ano passado numa cidade bem menor, né, para fazer um teste em cidades muito menores, e abrimos recentemente agora uma no Vila Lobos, em São Paulo, né, que também é pouco tempo de operação, mas já foi bem importante para a gente, né? A gente testou o modelo na primeira, em Garibaldi ali, e depois fizemos, né, não abrimos mais nenhuma, porque a gente quis fazer alguns ajustes, e a gente ajustou bastante coisa na operação, para ter uma operação mais fluida ali, que eu acho que a gente já fez isso para a loja do Vila Lobos, né, já foi um ganho, e agora a gente está refinando, né, algumas teses que a gente tem aqui, hipóteses, para poder discutir o modelo. Então, ainda na nossa expansão, quando a gente fala de expansão, de número de lojas, a gente não contempla esse novo modelo ainda da Guide Shop. A gente está afinando o modelo e testando, né? Se a gente chegar à conclusão que é um modelo que sim permite mais penetração e capilaridade, que é a nossa hipótese, isso é adicional ao nosso modelo de expansão, tá? Mas por enquanto ainda não temos nenhuma nova informação, ainda a gente está testando ali a hipótese. Com relação a Camicado, acho que como o Daniel mencionou ali na abertura dele, a gente tem um cenário diferente de momento ali em relação à moda, ao têxtil, né? A gente sofreu menos da pandemia ali e teve do que foi a moda, e agora a moda se recuperou bastante. As pessoas saíram, né, das suas casas, estão consumindo, né, principalmente agora no segundo tri, consumiram bastante mais os artigos de moda e acabaram consumindo um pouco menos de casa. A gente sentiu isso para o setor. E a gente, internamente, eu acho que tem também alguns ajustes, né, da gente poder trazer um pouco mais de novidade para os nosso sortimento de produtos, que acho que é um dever de casa nosso que vai estar melhor apresentado aí ao longo, principalmente do quarto tri, final do terceiro tri, começo do quarto tri. Em relação à expansão de Camicado, né, acho que senti isso na tua pergunta ali, o setor é um setor que tem uma penetração digital maior, né, então diria que Camicado a gente tem um investimento maior em produto, em sortimento, em digitalização, do que em expansão.
né? Acho que a Mikado, talvez a gente tenha até mais oportunidades em otimização aí do portfólio de lojas. Renner e Yukon, acho que a gente tem mais oportunidade até de expansão, não que a Mikado não tem, mas acho que a oportunidade é maior ali em expansão física de Renner e Yukon e Acho, né? Com relação à margem bruta, né, acho que sim, tem uma pressão agora menor, né, no custo de algumas matérias-primas, como, por exemplo, o algodão, né, o próprio custo, né, de petróleo também, que vem caindo mais recentemente, mas é cedo para afirmar qualquer coisa e está bem volátil também, né? Então, como o Daniel mencionou, a gente faz hedge das compras, né, dos importados, a gente tem uma negociação já mais estável no nacional também, então por isso que a gente projeta, né, uma expectativa aí de uma margem semelhante a 19. Lógico que depende de vários fatores, né, depende da assertividade da coleção, de como é que vai para esse cenário, mas tem mostrado um cenário com uma pressão um pouco menor nos custos, o que é positivo. Difícil afirmar se vai continuar assim ou não, mas nesse momento sim é uma pressão mais positiva, a gente tem sentido isso também. Nossa próxima pergunta vem do Richard, do Bradesco. Por favor, Richard. Obrigado, Carol. Boa tarde a todos. Eu queria fazer algumas perguntas sobre os prazos de entrega de e-commerce. Vocês mostraram no release que teve uma melhora tanto no 48 horas, tanto no 24 horas. Então, queria entender um pouco sobre o comportamento do consumidor que está recebendo essas entregas mais rápido. Você está, por exemplo, vendo mais frequência de compra depois? E a segunda parte da pergunta, vocês estão entregando, acho que 45% em 48 horas. Onde que você acha que isso está comparado com seus concorrentes? Obrigado. Obrigado, Richard. Acho que a frequência de compras, né? Acho que o próprio custo de aquisição ele tem diminuído um pouco, né? Muito em função da melhoria de nível de serviço e de usabilidade, sim, a gente pode dizer que uma parte é isso. Agora, acho que está ligado com a segunda parte da tua pergunta, né? Acho que todo o mercado vem melhorando bastante o nível. Acho que em relação aos concorrentes mais diretos, a gente tem um nível melhor e tende a continuar subindo. Mas quando a gente olha para os generalistas também, eles têm um nível melhor, o cliente já demanda isso, né? Então, por isso que a gente também entende que tem que continuar avançando e bastante nessa frente, né? Por isso que a gente fala que está em 45 e quer chegar a 80, né? E vamos chegar a 80. Por isso que é o contínuo investimento, tanto no CD, quanto em partes da nossa plataforma, como, por exemplo, a questão da Uelo, né? Como, por exemplo, uma melhoria até da eficiência do shipping das lojas, né? A gente recentemente, agora não citamos, mas a gente fez um investimento minoritário, né, numa Logtech que tem soluções para a parte da infralogística da loja, né? Pensando o picking, o packing para o shipping, por exemplo. Tem toda a parte que o Daniel mencionou dos transit points, né, para a gente ganhar rotas de frequência, né, com o volume que a gente já tem do abastecimento das lojas físicas, usar essa escala para o last mile do digital também. Então, tem muita coisa relacionada à nossa plataforma logística que tende a continuar dando esse ganho de melhoria de nível de serviço, né, sair desses 45 para 80, a um custo menor, né, para que a gente possa fazer a um custo menor. Com certeza isso interfere positivamente na experiência do consumidor, na frequência, mas acho que todo mundo está nesse sentido, né? Quando a gente fala de digital, a gente fala de logística, de entrega, de nível de serviço, né? Isso é core do negócio. Nossa próxima pergunta vem de Irma, do Goldman Sachs. Por favor, Irma. Olá, boa tarde, obrigada pela oportunidade. A minha primeira pergunta é sobre o comentário que vocês fizeram no release sobre o tráfego não tendo 100% ainda recuperado. Isso, por um lado, pode ainda
trazendo um ganho de tráfego talvez nos próximos meses, mas eu queria entender se vocês acham que isso faz só parte da recuperação, que talvez ainda não foi 100% completado, ou se é uma coisa mais talvez estrutural, que talvez em algumas, não sei se vocês enxergam alguma concentração da falta de recuperação de tráfego em alguns lugares específicos, em algum tipo de loja específica. Então, só queria entender um pouco qual que vocês, na leitura de vocês até agora, é o motivo pela recuperação do tráfego não ter chegado em 100% no nível de 2019 ainda. E a segunda pergunta, super interessante os detalhes sobre o autoatendimento. Obrigada também pelo detalhe lá, quase triplicando lá o número das lojas até o final do ano. Queria entender, vocês enxergam que o same store dessas lojas, não sei qual a melhor forma de quantificar isso para realmente controlar, para sofrer este elemento, mas imagino que a velocidade das vendas é melhor nessas lojas, mas queria entender ao quanto que se dá para quantificar isso de alguma forma. Obrigada. Obrigado, Irma. Bom, em relação ao tráfego, né, em relação a 2019, acho que tem vários fatores, é difícil a gente afirmar, mas acho que a parte estrutural, ela vem gradualmente se recuperando, né? Então, até na tua pergunta, quando você falou de tipos de loja diferentes, quando a gente olhava na pandemia, né, e mesmo quando foram saindo as restrições, a gente via uma perda de tráfego muito maior nas lojas que eram próximas a escritórios, né? Então, lojas de rua próximas a centros comerciais ou centros de cidade, ou até shopping centers próximos de estações de metrô ou próximos de grandes centros empresariais. Era onde a gente via a maior redução de tráfego. Isso vem retomando bastante aí nos últimos meses, né, até com a volta ao retorno híbrido ou presencial em alguns escritórios. Então, essa parte estrutural, acho que voltou uma boa parte, mas ainda assim tem uma parte de recuperação, né? Então, ainda é onde tem uma perda talvez estrutural um pouco maior, mas que tende uma parte a voltar, né? Não sei se num momento volta tudo o que era, mas uma parte ainda acho que a gente tem para recuperar de tráfego de forma estrutural, principalmente nesses pontos. Outro ponto, acho que, e aí é de cenário, né? Acho que não é estrutural de pandemia, mas nem de hábito, mas de cenário, que é a questão do próprio consumidor, né, que com certeza está mais receoso com o momento e que com as questões, né, de poder econômico, inflação, caso a gente tenha uma melhora, né, tanto com os apoios, né, que vêm sendo feitos aí dos auxílios emergenciais, quanto a redução da inflação, isso pode gerar um tráfego maior, sim, né? Outro ponto, né, que acho que você trouxe acho que ainda sobre o tráfego, né? A gente ainda vê, por exemplo, agora no inverno, tiveram momentos onde a gente via um pouco mais, né, de doenças respiratórias, né? Não diria só a Covid, mas aumento de casos de doenças respiratórias, o fluxo caía um pouco, né? Quando diminuía um pouco a incidência de casos de doenças respiratórias, a gente via em boletins médicos e de hospitais de acompanhamento, o fluxo voltava a subir, né? Então, tem uma coisa que também um pouco pontual, que eu acho que tem uma tendência de recuperação de tráfego, sim, para os próximos meses, provavelmente. Com relação à questão do autoatendimento, né, dos casos de autoatendimento, isso sim impacta positivamente, né? Não é por isso que estamos ampliando o investimento, tanto na percepção do consumidor, né? Então, nos nossos níveis de encantamento, quanto na capacidade das lojas, né? Tanto produtividade, eficiência do quadro e velocidade de atendimento, e principalmente nos eventos, né? Eventos e dias de maior movimento, né? Faz pouca diferença numa segunda-feira de manhã, mas faz muita diferença num sábado à tarde, né? Faz muita diferença num evento de mães, faz muita diferença no Natal. Então, por isso também a gente está fazendo essa ampliação do número de caixas, eu falei até o final do ano,
mas ele é até o final do terceiro TRI, início do quarto TRI, né? Então, a gente deve ter todas essas lojas que eu mencionei já com os caixas ali bem final do terceiro TRI, início de quarto TRI, para ter, né, uma grande diferença ali no Same Store Sales, sim, no principal evento do ano aí, que é o Natal, né? Mas acho que principalmente todos os dias de pico, eles são bastante importantes na percepção e no volume, né? Pessoal, em razão do tempo, vamos responder uma última pergunta que veio por texto e as demais perguntas recebidas responderemos após o call por e-mail. A pergunta vem do Andrew, do Morgan Stanley. A primeira pergunta, ele gostaria de entender mais sobre o estudo onde vocês mostram a Renner Top of Mind em modo online. Vocês podem falar sobre as iniciativas recentes para melhorar a conscientização online e quão longe vocês estão nesta jornada? A segunda pergunta, detalhar como foi possível a redução de 18% no custo por entrega, de onde vêm as eficiências e se há alguma combinação de remessas de loja versus centro de distribuição a ser observadas. Bom, só com a primeira pergunta ali. O estudo, só clarificando que não serve. Isso, a gente não mostrou o estudo, não, né? Sim, só na apresentação. Tá, sim. A gente se referiu a um estudo do EBIT Nielsen, né, que sai constantemente, e o tema é a loja mais lembrada de moda online, né, e não só das especialistas, de todas, né, e a Renner, se eu não me engano, no último estudo aparece com 13%, né, o segundo player com 8%, tem mais 3 players com 7%, depois com 6%, com 5%, e a gente está falando de todos os tipos de players, né, que vendem moda, né? Então, a Renner é disparado ali o primeiro na lembrança de moda online no Brasil, né? Então, acho que isso mostra, né, que apesar de a gente ter, sim, muita coisa para fazer ainda para melhorar o nosso online, né, tanto usabilidade, quanto conteúdo, quanto experiência, quanto recomendação, quanto nível de serviço, mesmo assim a gente já tem uma distância importante ali para qualquer outro player, né, que vende moda online, né, e mesmo tendo um sortimento também ainda muito menor do que outros, por exemplo, comparando com grandes marketplaces que têm um número de SKUs muito maior, né, do que a gente tem até para trabalhar com 1.000, 3.000, 4.000 sellers. A gente está falando basicamente de Renner e mais recentemente 300 sellers. Então, isso nos deixa confiantes que, mesmo tendo muito por fazer ainda, isso é uma tendência de melhorar ainda mais, né, e transformar isso cada vez mais em receita também. Com relação à segunda parte, acho que você chegou a comentar ali, mas um pouco, né? Mas assim, lembrando que primeiro a gente tinha essa redução de 18% versus uma base que tinha uma série de ineficiências. Então, aquilo que a gente comentou é bidding, né, para poder ter mais de um operador numa determinada rota, né? A gente conseguiu também trabalhar melhor posicionamento do estoque e assim você tem menos frete interestadual, né? A gente tem também um outro ponto que a gente pode considerar, que essas são as regras de negócio, quando a gente define, você tem o produto localizado onde, onde o cliente vê que o produto está e as regras de negócio com relação a que tipo de entrega você pode fazer. Então, esses 3 componentes ajudaram com que a gente tivesse um bom ganho de eficiência. Com relação à combinação de remessa de loja versus DC, né? Lógico que a gente tem hoje em dia aquela opção do cliente fazer retirada em loja. Essa é uma. O outro ponto, logicamente, quando a gente faz isso e o estoque está na loja, sem dúvida que ele diminui o seu custo de frete. Um outro ponto, que eu acho que talvez é um pouco do que está na pergunta aqui, é com relação à combinação dessa escala de abastecimento de loja com a entrega do digital. Isso é algo que, uma vez que o CD esteja pronto e a gente coloca essa estratégia de transit point in place, né, ativa essa estratégia, a tendência é que a gente consiga, né, do mesmo CD, faz um abastecimento da loja, você tem um pedido digital que vai pegar carona nesse mesmo caminhão, vai chegar lá num transit point muito próximo daquele ponto de entrega, você faz a distribuição com modais diferentes, um modal pequeno, um eventual modal pequeno para fazer abastecimento de loja, e
né, uma moto, uma bicicleta, o que seja, para fazer o modal de entrega final para o cliente final. E com isso você consegue, logicamente, ter a escala do mundo físico sendo emprestada para o mundo digital, além de conseguir ganho de serviço. Né? A gente imagina que o fulfillment de loja vai ser feito entre grande parte diário, né? Então todo dia você vai ter aí uma rota diária que vai estar abastecendo as lojas, você pega essa carona, chega mais rápido, chega a um custo competitivo, ganhar serviço com um custo super otimizado. E é isso que a gente vai estar aí implementando ao longo do ano que vem, quando o CD estiver pronto e essa toda a dinâmica do Trusted Point estiver implementada. Bom, com isso, encerramos neste momento a nossa videoconferência e eu passo a palavra ao Fábio e ao Daniel para os seus comentários finais. Bom, agradeço a presença de todos, né, o interesse, espero que a gente tenha tirado qualquer dúvida aí sobre a empresa, estamos sempre à disposição, né, através de todo o nosso time de RI aí para qualquer dúvida, e reforço, né, que eu acho que a gente acredita bastante em todos os investimentos que a gente está fazendo, né, no futuro da nossa empresa, na relevância e no encantamento da nossa empresa aos nossos clientes, e estamos confiantes que estamos construindo, né, uma empresa melhor para os nossos clientes, nossos colaboradores e para os nossos acionistas. Né? Muito obrigado aí, né, Daniel. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um bom final de semana a todos.